Não é, cada um tem um jeito de fazer, né? O vídeo que eu fiz anterior é uma maneira de mostrar a forma mais fácil de fazer para você combinar os dois lados sem ter que pensar muito. Eu vou fazer um vídeo falando sobre um comentário que tem aí, que eu deveria estar fazendo o braço com menos linhas, tal, não sei o que, porque flui melhor. Eu sei do que ele está falando, mas ele não sabe do que ele está falando, sabe? Olá, tudo nos eixos? Aqui o que eu vou fazer é só narrar por cima de um vídeo que eu mando para meus clientes, que os clientes perguntam como é que pode fazer vários modelos iguais na máquina, que tipo de gabarito que é legal, tal. Então esse aqui é um gabarito do tipo que eu uso, esse bolachão aqui. Eu faço os dois lados aí assim, tipo, então fica desse jeito, quando aperta fica bonito de ver. E eu sou um cara que não gosta muito de fazer tudo na CNC. Então eu faço uma parte na CNC, outra parte eu coloco peças que encaixam no meu gabarito. Então meu gabarito, olha, eu faço desse jeito aqui. Eu faço a primeira peça que vai usinar a frente. Faço uma cavidade, onde eu encaixo ele ali. E o que acontece? Em vez de fazer igual eu fiz o outro vídeo anterior, que é uma maneira mais fácil de fazer, usinagem de guitarra, né? Se eu coloco aquelas bolinhas ali, aquelas coisinhas ali, fica mais fácil para encaixar. Você tem menos área de contato, né? E agora, ali, por exemplo, eu retiro o corpo, depois de usinar a parte da frente. Primeiro, na verdade, eu recorto o corpo, né? Que eu vou estar explicando agora aí. O que eu faço primeiro? Então, eu recorto, eu tenho um gabarito que eu coloco em cima da madeira, traço. Aí depois de traçar, eu venho com a serra de fita e corto. E venho com a tupia passando a lateral para poder limpar e ficar bem certo na medida. Aí depois que já está pronto, né, que já está feito, lixado. Às vezes eu lixo, às vezes não, porque também pode dar... Se lixa muito, também às vezes dá uma folguinha no gabarito. E depois, tudo bem, depois de feito essa parte, tiro. Aí eu já tenho ele no modelinho bem certinho, bem cortadinho. Aí eu venho com a minha metade da minha bolacha, que está preparado dessa forma, e encaixo. Eu posso decidir se eu vou fazer a frente ou atrás. Então ali estou só explicando ali que eu uso aquelas... Eu não faço constante, porque constante é meio ruim às vezes encaixar. Uma parte ou outra fica um pouquinho diferente. Então dessa forma ele encaixa mais fácil. Então todos os lugares toca 50%, né? E às vezes se tem alguma coisinha não pegando, eu posso colocar uma folhinha de lixa, por exemplo, ou então eu dou uma lixada no corpo um pouquinho mais. Mas aí geralmente ele entra bem desse jeito aí, do jeito que tá entrando um pouquinho mais firme, tem que dar uma martelada. Aí o que acontece? Aí na mesa já da CNC eu já tenho os lugares onde eu vou fixar os cantos, né? São 4 parafusos no canto. E na CNC já fica lá os lugares dos pinos, certo? E aí é só colocar, então eu coloco esse lado, encaixo o corpo com uma dupla face embaixo também, um pouquinho de dupla face para ele não poder, para não levantar, que é difícil acontecer, fica bem preso. E eu usei essa parte. E depois eu vou pegar e vou pôr outro gabarito e girar o instrumento também, o corpo. Você pode também, se você tiver uma máquina grande, você já pode deixar frente e verso colocado na máquina também. Então você não precisa tirar um gabarito, porque no meu caso a minha máquina é pequena, então eu preciso tirar o gabarito e depois colocar o outro no lugar. No seu caso, se você tiver uma máquina grande, você já faz um gabarito largo, que já tem os dois modelos, e se for mais largo ainda, você já faz os dois lados, né, quero dizer, frente e verso, e os braços frente e verso também. Veja que tem umas cavidades. Essa é uma ideia minha já de alguns anos atrás aí. Eu não sei se alguém fez, mas agora eu vou colocar online aí que eu faço isso. Então agora aqui, você pode ver que o gabarito, o que eu posso fazer com o meu gabarito? Para não ter que ficar usinando muita coisa. Olha lá, eu vou com a tupia, encaixo ali a parte que... Faço um encaixe, onde eu encaixo uma outra peça que eu vou poder fazer a parte da cavidade dos controles e depois uma outra peça que eu encaixo para poder fazer a parte do cover, né, da tampa. Aí depois do outro lado, quando eu viro, eu também tenho vários gabaritinhos aí que encaixo aí, modelos de captadores, que pode ser Jazz Bass com Jazz Bass com Precision, o tróculo.
E aí esse é um tipo de baixo, né, de um cliente. Então eu eu faço para ele, né, eu tenho que fazer um teste, fazer funcionar. Aí depois eu mando para ele os arquivos para ele fazer lá. E aqui, por exemplo, é a do braço. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. A minha máquina não dá tamanho para um braço inteiro, então eu faço em duas partes, né? Então fiz aquela primeira parte, já terminei de fazer o restante. E depois eu faço as laterais para poder correr na minha máquina ali, né? Que ali não estava pronto, mas estava mostrando porque naquele dia tinha um cliente que estava muito nervoso porque não estava conseguindo fazer os dois lados dar certo. Porque no outro vídeo eu vou explicar por que, o que foi que aconteceu, que ele não conseguiu fazer direito. E às vezes os clientes acham que é meu arquivo que é o problema. E a falta do conhecimento deles no negócio, eles querem fazer de qualquer jeito sem ter conhecimento, eles acham às vezes que a culpa é sempre a minha culpa, né? Que eles não têm culpa de não saber. A culpa é sempre do vendedor. Então ele está mostrando que vai lá, usina aquela parte ali, tem os encaixes do buraco, depois você levanta a peça e corre ela para próximos dois encaixes ali. Aí eu tô fazendo errado, que tinha que estar do outro lado, aí não encaixa ali, sei lá, fiquei meio na dúvida. Aí depois eu vi que eu tava fazendo besteira. Eu tava achando que tinha cortado a peça errada já. Então, é isso aí o mesmo esquema. Aí o braço, o modelo do braço, o vazado do braço vai em cima daquela peça que é central, que vai andar, do mesmo jeito que é o corpo. Eu gosto de fazer desse jeito aqui, porque eu posso usar o gabarito tanto na máquina como fora com a tupia. Que eu sou um cara que usa máquina, mas eu, para falar a verdade, quanto menos eu usar CNC, eu prefiro. Porque eu gosto, né, de fazer também manualmente. E também porque é mais rápido também. Eu não tenho muita paciência de ficar olhando a máquina trabalhar. Se eu tivesse uma máquina gigantona, daquelas que tem umas fresonas gigantes que entra e corta na hora, tudo bem. Mas a minha é devagar. Então é isso aí, esse vídeo eu queria mostrar. Que tô narrando aí por cima do que eu fui fazendo aí. Sei lá o que eu tô falando agora. Então beleza. Então é isso aí, é um complemento do vídeo anterior. Tá aqui no card aqui pra vocês verem de que vídeo que eu tô falando. E eu ia falar mais alguma coisa, esqueci. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Beleza? Ah, sim, eu vou fazer um vídeo falando sobre um comentário que tem aí. Sobre... Uma pessoa deu uma dica pra mim no Moe, que eu deveria estar fazendo o braço com menos linhas, tal, não sei o que, porque flui melhor. Eu sei do que ele está falando, mas ele não sabe do que ele está falando, sabe? Porque guitarra é outra praia. Por isso que não tem por aí guitarras muito bem feitas em 3D. Porque quem faz é engenheiro, a maioria. Você pode entrar, você deve ter percebido já alguns vídeos que você deve ter procurado, alguns vídeos não, algumas guitarras, que as junções dos braços não são tão legais, que os shapes não são tão legais, que os arctops também não ficam legais, eles ficam meio travadão. Eu posso falar assim, ó, meu pai, por exemplo, é um baita de um engenheiro bom, trabalhou na Embraer, trabalhou na Coca-Cola, trabalhou fazendo tanque de guerra. Depois, o seu último trabalho foi na África do Sul lá e na Suíça. É Suíça ou Suécia? Sei lá, algum desses lugares. Trabalhando com mineração, é um baita de um engenheiro. Só que quando ele foi fazer uma guitarra, uma Gibson Les Paul, mesmo ele tendo feito muita coisa legal, ainda parecia uma coisa de engenheiro fazendo guitarra. É da mesma coisa que um marceneiro fazer guitarra. O marceneiro que sabe tocar guitarra e faz guitarra sai bem, mas o marceneiro que não toca guitarra, ele pode ser o melhor marceneiro que for. Quando ele fizer uma guitarra, ele faz um pau de corda.